Jesus Cristo. Deus fiel. Evangelho de Lucas. Glória a Deus. Lucas capítulo 15. Glória a Deus. Aleluia. Jesus santo e fiel. Lucas capítulo 15. Glória a Deus. Louvado e adorado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 15. Deus se faz presente nesse lugar. Deus está operando. Diz assim a parábola do filho pródigo. E disse um certo homem que tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles, aleluia, louvado seja Deus, a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longíssima. Glória a Deus. E havendo, glória a Deus, amém, pastor. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra, para deixar no 10, uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos e pacificar porcos, que desejava encher o seu estômago, e com as colotas que caíam nele. Aleluia. Amém? Louvado e adorado seja o nome do Senhor. Podemos estar louvando e bendizendo o nome de Jesus. Meus amados e queridos irmãos, nós vemos a palavra de Jesus Cristo no seu Evangelho de Lucas, uma parábola bastante conhecida por toda a igreja, uma parábola bastante conhecida por todo o povo de Deus, né? A parábola do filho pródigo. Você vê que o capítulo 15, de versículo 1 do livro de Lucas, você vê que a parábola começa Jesus contando pela parábola da ovelha perdida e da dracma, né? Então nós vemos 3 parábolas só nesse capítulo 15 até o final do versículo 32, onde nós vemos essas parábolas de Jesus Cristo. A primeira parábola onde Jesus conta é da ovelha perdida. Você vê que o nosso Deus, ele diz, tendo, né, 100 ovelhas, né, ali o seu cuidador vai deixar as 99 presas no aprisco, né, e não vai atrás da ovelha perdida. E a outra parábola onde Jesus vai contar é da dracma perdida. Então, quantas dracmas perdidas que estão no meio desse mundo secular nos dias de hoje? Quantas ovelhas perdidas nós vemos nos dias de hoje? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vemos quantos filhos pródigos nós vivemos nos dias atuais. Pessoas que têm deixado a presença do Pai, pessoas que têm fugido da casa do Senhor Jesus, pessoas que têm largado a presença do Senhor por qualquer coisa, pessoas que têm se iludido, aleluia, por causa de coisas momentaneamente, aleluia, por causa de prazeres momentâneos, aleluia, deste mundo que o mundo nos oferece. Então, a palavra inicial onde nós lemos do filho pródigo, esse filho, ele pediu parte da sua herança ao seu pai. Porém, seu pai não recusou, aleluia, louvado seja Deus,
de repartir a herança com o seu filho. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós vimos quantos filhos, muitas das vezes, que não espera nem o pai e a mãe fechar os olhos, já está de olho na herança. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Quantos filhos desobedientes desobedecem o pai, desobedecem a mãe, desobedecem a Deus em primeiro lugar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes vai embora. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus, sem sequer mesmo se despedir. Porque o que interessava para o filho pródigo, aleluia, era parte da sua herança. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O pai não negou da sua herança. Por quê? Porque o pai sabia que o filho só ia continuar aonde ele estava enquanto a herança não acabasse. Porque colocar a herança na mão de pessoa desestruturada que não tem domínio, aleluia, vai tudo de água abaixo rápido. Imagina o pai dizendo que é parte da sua herança, eu vou dar, tu vai. O pai não impediu o seu filho ir embora, porque pai nenhum impede o filho ir embora, porque o pai e a mãe cuidam dos seus filhos até a idade do seu domínio próprio. A partir do momento que completou a idade de ir embora, é como um pássaro, ele cria a asa e vai embora. Porém o pai, dando a sua parte, o filho arruma suas coisas e parte para outra cidade, parte para outro lado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, quando ele chega naquele lugar, ele começa a gastar tudo o que ele tinha, porque estava cheio de herança, estava cheio de dinheiro. Imagina como o filho pródigo está roubado, com a conta cheia, o bolso cheio de prata. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O dinheiro estava, como dizer nos dias atuais, estava nadando no dinheiro. Aí quando a pessoa tem dinheiro, tem amigo. A pessoa tem dinheiro, tem o bom e o melhor. A pessoa tem dinheiro, tem falsos amigos para estar abraçando. Vamos ali. Tá tudo bem. Por quê? Tem dinheiro. O negócio é quando tudo se acaba. Tendo dinheiro, tendo por que manter, tem mulheres ao lado. Não se falta nada. Tudo que ele quer, ele vai conseguir. Por causa do dinheiro, o dinheiro sustenta tudo. Mas não mantém a fé. O dinheiro não sustenta a salvação de ninguém. Aleluia. Dinheiro não traz salvação, não traz felicidade para o resto da vida. Traz momentaneamente. Você quer comprar algo de bom, de melhor, o dinheiro vai resolver ali. Mas a salvação não compra com dinheiro. A harmonia na casa do pai não tinha dinheiro nenhum que pagasse. Isso ainda ele não tinha entendido. Por que o pai permitiu o filho ir embora? Deixa ele ir para ele aprender, ser dependente dele. Porque enquanto ele está aqui comigo, aleluia, ele vai viver algo mais importante do que a herança. Ele vai ter mais do que herança. Ele vai ter carinho, ele vai ter atenção, vai ter roupa lavada, vai ter comida, vai ter bebida, vai ter festa, vai ter o bom e o melhor. Agora saiu para fora, aí dentro da casa do pai, ele não ia desfrutar das suas coisas, ia desfrutar das coisas do seu pai. Dentro da casa do pai, o filho não vai desfrutar do seu suor, ele vai desfrutar do suor dos seus pais. Mas quando a partir do momento que ele sai, ele vai ter domínio da sua própria vida. Ali ele já não tem mais nada a ver com o seu pai. O seu pai não tem mais nada a ver com a vida dele. Ah, não, já dá para se governar sozinho? Já dá para se virar sozinho? Pode ir, meu filho. Vai deixar saudade? Vai. Vai doer? Vai. É com muito aperto, é sim. Mas eu sei que essa saudade logo vai passar. Porque eu sei que logo mais tu irá voltar para a casa do pai. Assim é Deus, ele não impede que ninguém se apartar da presença dele. Quer sair da casa dele? Sai. Quer sair da presença dele? Sai. Mas não se esqueça, bonança só tem na presença de Deus. Alegria só tem na presença
só temos na casa de Deus. Aleluia, Jesus. Aí o filho gasta tudo. A Bíblia diz que ele gasta o quê? Gasta tudo. Gasta com os amigos, falsos amigos. Porque amigos, para gastar o que você tem, não é amigo, é falso amigo. Porque o verdadeiro amigo, em primeiro lugar, é Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em segundo lugar, são os nossos pais que cuidam de nós. Tem que sujeitar nós até a idade de nós se governar. Até chegar o momento que nós se dominar sozinhos, né, com a ajuda de Deus. Que esse mesmo nós se governamos, nós não temos domínio sozinhos. Porque nós temos um dominador, é Deus, o Senhor e Salvador. Aleluia. Porque ninguém manda na vida. Ninguém tem o domínio da nossa vida. Você vê que muitas vezes a pessoa, a primeira coisa que diz quando era filho de maior, eu fui assim. Na hora que eu terei 18 anos, eu disse, graças a Deus, que eu terei 18 anos, vou me embora, vou isso, fazer aquilo, tal. Mas que nada, é outra batalha. Nós não dominamos a nossa vida. Agora, a partir de hoje, ninguém manda na nossa vida. É Deus que manda. Eu provo que ninguém manda na sua vida. Prova isso. Se nós mandássemos na nossa vida, nós não adoecíamos. Se nós mandássemos na nossa vida, ninguém andava fraco, desanimado, triste. Nós andávamos felizes. Nós não temos o domínio da nossa vida. Se nós mandássemos na nossa vida, ninguém morreria. Porque quem manda na vida não morre. Quem manda na vida não adoece. Quem manda na vida não sente tristeza. Quem manda na sua vida é para sentir só alegria. Vai viver o resto da vida. Então, isso é sinal de que se nós nascemos, crescemos, um dia nós iremos partir. Mas a Bíblia vai nos dizer para onde irá a nossa alma após a morte. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder a sua salvação? Porque o pior desse ato não foi o filho pródigo, que pegou a herança e foi embora. O maior desse ato estava dentro da casa. É a dracma muitas vezes que nós se colocamos como uma dracma perdida, perdida dentro de casa. Mas é necessário varrer a casa para que seja encontrada a sua dracma perdida. É necessário varrer a sujeira da casa para que nós possamos ser encontrados. Aleluia. Aí o que acontece? O filho gastou tudo com os nossos amigos, com as meretrizes, que na época chamavam de meretrizes, eram as garotas da vida, as que se prostituíam, as protíbulas da época. Hoje já existem outros nomes que não convém falar, e hoje nós temos que ter cuidado com todos que nós vamos falar, porque tudo hoje é pesado na balança da lei. Então, nós devemos falar o que está na Bíblia. O que é a Bíblia? É as meretrizes. E quando o filho pródigo gastou tudo, aí que ele foi olhar, o dinheiro acabou, a fama acabou, o dinheiro acabou, mas acaba a fama. O dinheiro acabou, os amigos foram embora. O dinheiro acabou, as meretrizes foram embora, porque as meretrizes queriam ter dinheiro. Acabou o dinheiro, não tem mais nada. Aí ele resolve procurar emprego, procurar trabalho de um lado para outro. A Bíblia vai dizer que corre de lugar em lugar, de empresas em empresas, e não encontra emprego, trabalho nenhum. Aí imagina só, comprando jornal amarelinho direto. Lá em trabalho, compra jornal amarelinho para procurar emprego, caso o emprego que quer. E não encontrou aquele emprego. Aí o único emprego que ele achou, permissão de Deus, para mostrar o que, irmão? Que Deus queria mostrar para ele. Cuidar de povos, porque Deus se mostrando assim somos nós. Saindo da presença de Deus, nós ficamos comendo migalha do mundo. As coisas que o mundo migalha. As coisas que o mundo oferece são migalha. As coisas que o mundo oferece é só sobra. As coisas que o mundo oferece é só resto. As coisas que o mundo oferece é só tristeza. As coisas que o mundo oferece é só falsidade, é tristeza, é dor, é solidão. E assim de tudo, se morrer
de príncipe e inferno. Aí ele encontra o quê? Cuidar de porcos. E chegou-se a uma cidade daquela terra. E chegou-se um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar por porcos. Apacentar o quê? Porcos, cuidar de porcos. Foi o único emprego que ele arrumou. E desejava encher o seu estômago com as coloras, que significa as migalhas. Era aqueles restos, né, que caía das bocas dos porcos. Imagina a fome que ele estava sofrendo. Para quem tinha tanto dinheiro, para quem estava por cima da fama, do sucesso, para quem estava rodeado de amigos, de benefícios, de mulheres, porque o homem, quando está liberado, ele fica afobado, está no mundo lá fora. Vamos lá, tem cerveja, tem isso, tem aquilo. Aí tem amigos. Aí ele desejou comer as migalhas, os porcos comendo as migalhas, ainda por que ser buzeiro, e ele desejando, sentiu fome. Aí Deus pegou, fez ele lembrar da casa do pai. Ele lembrou da casa do seu pai. Ele disse assim: olha só, que humildade ele aprendeu. Porque tem gente que só aprende humildade quando está comendo fora. Eu vou sair da igreja, eu vou sair da presença de Deus, que sai. Deus não me pede que sair. Mas o mundo vai ensinar a ter humildade. O mundo agora vai te ensinar a ter humildade. Os filhos que não obedecem pai, não obedecem mãe, que desonram a Deus em primeiro lugar. Eu vou sair porque eu não. Mas vai. Aí na rebeldia, na desobediência, que vai ver o que o mundo vai ensinar. É o sofrimento. Aí ele aprendeu com humildade. Olha só a humildade dele. Olha só, aprendeu a reconhecer aquilo que ele não reconheceu quando estava na casa do pai. Reconheceu no chiqueiro dos fornos. Ele olhando e disse: meu Deus, não desejando comer as migalhas que saem da boca desses porcos. Eu aqui perecendo de fome, sofrendo, aleluia, louvado seja Deus. E lá na casa do meu pai, pastor. Lembro das farturas da casa dos pais. Na casa do meu pai, eu tinha um pão melhor, até os trabalhadores dos meus pais, os empregados, eles comem do pão melhor, ele vive bem melhor do que eu estou vivendo. Isso é reconhecimento, que na casa do pai dele, até os seus empregados viviam bem. Na casa do pai, até aqueles que se acham, muitas das vezes, eu sou empregado, minha casa do pai, estou vivendo de empregado, eu estou servindo de escravo. Não, irmão, tem herança, vive no bom e melhor na casa do pai, até quem se acha escravo. Que nós não somos escravos na casa do pai, nós somos trabalhadores do pai, até os trabalhadores do pai passando bem. E eu aqui pereço de fome, pereço de necessidade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí diz assim: eu vou voltar para a casa do pai. Eu vou tentar, talvez. Olha só, talvez esse de humildade. Para quem não tinha mais humildade, eu vou sair da presença, eu saio. Mas vou aprender com humildade. Eu vou sair da presença, sai. Mas o pai vai ensinar com humildade voltar para a presença. Se lembrar que na casa de Deus não tinha alegria, que na casa de Deus não tinha a presença do Espírito Santo. Quando me faltava algo, pedia para Deus, Deus agia, Deus respondia, Deus trazia a resposta necessária. Aleluia. É que eu vou voltar para a casa do meu pai. Talvez o meu pai me receba, nem que seja como um dos seus funcionários, nem que seja como um dos seus irmãos, nem que seja como um dos seus escravos, seus trabalhadores. Humildade. Aí ele disse assim: arrumou as coisas, foi embora de volta para a casa do pai. E a primeira coisa que um bom pai faz, ele não escorraça. Ele não esperou a palavra na ponta da língua para dizer: eu não disse que tu ia voltar. Ele não jogou na cara, não. Ele ficou lá na porta. Quando ele viu o filho de longe, ele disse: aquele ali é meu filho, não tem jeito não, esse ali é meu filho, aquele que estava perdido, aquele que estava morto, hoje ele vive, aleluia, glória a Deus.
ele esperou o filho de braços abertos. Aí a Bíblia vai dizer que assim Deus nos recebe, assim Deus se alegra, aleluia, com o filho que volta à presença dele, e o pecador que se arrepende. A Bíblia diz que a festa no céu, no último versículo, a festa no céu para o pecador que se arrepende, a alegria no céu entre os anjos, aleluia, e o Todo-Poderoso Jesus Cristo, para o pecador que se arrepende, volta para a presença do Senhor Jesus. Glória a Deus. Palavra de Deus, Bíblia. Aí o pai disse assim: olha, meu filho voltou. Aí agora prepara o melhor carneiro, prepara o melhor capítulo aí, vamos prepara aí o anel, prepara a melhor vestes, a melhor honra, aleluia, louvado seja Deus, prepara a melhor vestes, porque quando sai da presença de Deus, fica muito espiritualmente, anda todo relaxado. A primeira vez quando a pessoa sai da casa de Deus, da igreja, depois presta atenção. Se é uma mulher, a primeira coisa que quer botar logo é short, que seja uma calça bem marcante, põe um monte de brinco na orelha, maquiagem no rosto todo, ninguém conhece mais, já se decota todo. O homem já põe logo uma regatinha, ou sair na rua sem camisa, todo de bermudinho, assim, já sai bebendo, fazendo tudo que não presta, vai para as baladas. É pior do que a pessoa que estava no mundo. É que nem uma pessoa que se divorcia, vai aprontar tudo aquilo que não aprontou no passado. Aí diz assim: agora eu vou descontar o que eu fiz lá atrás. É assim, irmãos. Aí o pai diz assim: tem vestes novas, voltou, tem vestes novas. Vai ter que mudar. Estou dando vestimenta nova. E eu estou dando festa. Porque a Bíblia diz que a alegria do pecador que se arrepende, como foi citado. Aí o filho mais moço ficou com o quê? Com ciúme. Por que ficou com ciúme? Porque tem criança que é uma prateira para encontrar que não tem aqui. Perto dentro da casa do pai. Nós só ficam perto dentro da casa do pai. Só aqueles que não fazem nada, da igreja se acha melhor que o outro, tem raiva de um outro que se arrepende, que é salvo em Cristo Jesus, tem raiva quando o outro recebe algo grande na casa do pai. Aquele irmão mesmo. Aí pai, tem nada de mim que eu nunca saí da tua casa. Vem se alegrar com o modelo de volta, ele foi mais. Eu nunca saí da tua casa, sempre te servi, sempre estive do seu lado, e você nunca me deu sequer um cabrito, nunca me deu nada. E agora meu irmão sumiu, pegou a parte da herança dele, pegou a parte. A Bíblia diz que o pai deu a parte. Parte é a metade, ele não deu todo. Porque o pai sabe que se tivesse dado toda a herança, tem que ter pregadores que pregam. Ele deu a sua herança, não, ele não deu toda a herança, ele deu uma parte da herança para ele. Porque ele deixou uma reserva. Porque se o pai tivesse dado tudo, ele tinha extrapolado tudo agora. E o pai disse assim: olha, sabe o que eu estou fazendo para você? Que você nunca só você sempre teve presente comigo. Mas esse teu irmão está morto. Hoje ele vive. Para muitos ele já tinha morrido, mas hoje ele vive, hoje ele voltou. Então é motivo, não é de se entristecer, não é de ficar questionando, é alegria, é festa. Hoje nós vamos comer, vamos beber, vamos se alegrar. Hoje nós temos alegria, porque nós estamos de volta hoje na casa do Pai, na casa do Senhor Jesus Cristo, voltando sempre na sua presença. Nós devemos voltar todos os dias para a sua presença, se meter todos os dias na sua presença. Nós nunca estar com uma dracma perdida, e se colocar com uma dracma perdida, é varrer a casa e deixar encontrar a sua dracma perdida, a ovelha perdida, a ovelha deixar a 99 e a casa perdida. Jesus faz, e Jesus vai e compra todos que estão perdidos. E o mais interessante, que o pai não correu atrás do filho, ele esperou na porta da casa, de braços abertos. O filho voltou e o pai recebeu. Amém? Glória a Deus. Então que Deus abençoe todos em nome de Jesus.
Hoje nós começamos mais cedo, encerramos mais cedo e partimos para o Boqueirão agora. Que Deus